Nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero falar uma coisa, pode ser pessoas que no início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se só aqui nessa hora. E a gente está preparando para surpreender vocês. Olá, estamos aqui em mais uma edição do programa Batom e Bate-Papo Cast. E hoje, com algo surpreendente para você, convidados muito preciosos. E o tema do nosso programa hoje é O Discipulador é um Ministro. Se você não sabia exatamente o que é esse termo, discipulador, mas você tem uma vaga ideia, hoje será descortinado para você, porque nós, como igreja, temos uma visão no coração que cada crente é um ministro. E nós vamos falar hoje o que é esse discipulado, o que está no centro do coração de Deus. E você não pode perder esse programa. Ele vai ao ar todos os sábados, às 10 horas, no canal do YouTube da pastora Márcia Silva e também no Instagram dela. E caso você não consiga ver no sábado, todas as quartas-feiras, na Rádio Vinha 91.9, às 20 horas, você pode ouvir o programa de onde você estiver e no YouTube a todo e qualquer momento. E eu estou muito animada hoje, já agradecida a Deus pelos meus convidados, cada um deles que está aqui tem esse nome elegante, discipulador. E eu quero aqui cumprimentar todos os meus convidados e também já apresentar para você o meu convidado, que é o Carlos Júnior, casado com a Amanda, sim, pai de 3 filhos. Isso. Pai da Escola Videira. Não posso deixar de mencionar isso. E você é discipulador de adultos na Igreja Videira. Prazer estar com você, Carlos. Prazer é todo meu, pastora. Uma honra estar aqui com você. Espero contribuir com todos os irmãos também. Ah, lógico. Gente, a mesa está muito recheada. Estamos aqui também com o Gabriel Medeiros, esposo da Sara Medeiros, pai de 2 filhos, discipulador de jovens na Igreja Videira. Amém. Bom demais você estar aqui, meu irmão. Amém, pastor. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir muito com os irmãos, descobrir o que é um discipulador de fato. Eu também quero te ouvir. Estamos aqui também, abrilhantando e enfeitando essa mesa, a Chayane, casada com o Fabrício, mãe de uma menina, discipuladora da rede de crianças. Isso. Você discipula, na verdade, as líderes de criança. Isso mesmo, pastor, é uma grande honra, é o privilégio da minha vida investir e gastar os meus dias nessa terra tão fértil, nesse ministério tão precioso. Obrigada pelo convite. Imagina, nós é que estamos muito agradecidas. Na verdade, irmãos, nós vamos falar aqui hoje daquilo que está no nosso coração, que é a nossa visão. Nós, como igreja, nós temos uma visão, é um encargo, é algo que está dentro do nosso coração, de ser uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro, um sacerdote, e cada casa é uma extensão da igreja. E nós queremos conquistar a nossa geração para Cristo. Amém. Através das células. Amém. Que são grupos pequenos que se multiplicam uma vez ao ano. E nós somos corpo de Cristo. Você sabe, nós estamos aqui hoje para falar, irmãos, de algo muito valioso para a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo inteiro. Nós estamos aqui para falar hoje de uns aos outros. Amém. Nós estamos para falar de discipulado. É um relacionamento com propósito. Esse uns aos outros, o que seria? Você já viu lá na Bíblia? Que lá no Novo Testamento tem sempre esse termo, uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Suportai uns aos outros em amor. Orais uns pelos outros. Amém? Amém. Confessai os pecados uns aos outros para serdes curados. Nós temos que entender isso uns aos outros aí, explorar isso de uma forma plena. E eu queria começar aqui vendo com vocês o que significa, Chayane, essa questão igreja de vencedores. Que vencedor é esse?
Ai, pastora, é o que nós vivemos, né? E eu digo assim que ser uma igreja, participar de uma igreja de vencedores, é você vencer em todas as áreas da sua vida. Eu posso dizer como testemunho, né? Tem Sim. 12 anos que eu já estou na videira e eu posso experimentar do poder do discipulado, porque é uma coisa que a gente aprende dentro da igreja, Sim. é lidar com o outro, acompanhar o outro, e a gente traz isso até para fora da igreja, no trabalho, nas relações interpessoais fora do ministério também. Então você percebe como a pessoa ela cresce, ela avança depois de fazer parte daqui. Quantos discípulos eu já acompanhei que tinham medo, vergonha de ir à frente, de falar algo, e a célula deu essa oportunidade. A célula deu esse lugar de voz para essa pessoa e ela desenvolveu em tantas áreas. Então, ser uma igreja de vencedores, onde você aprende a vencer em todas as áreas da sua vida, onde você não deixa o medo te vencer, onde você não deixa a timidez, nem a intimidação mesmo te vencer. Então, isso é muito forte. E nós lemos aqui, nós estamos aqui agora falando sobre um tema muito especial, que é um livro do pastor Aloísio, que é Vivendo a Vida da Igreja. E nós estamos vivendo a vida da igreja desde quando começamos a Igreja Videira. Mas agora nós estamos dando um enfoque. E esse foco tem sido muito precioso. Nós estamos igrejando. O que será que significa isso, meu irmão? Igrejando? É possível igrejar? Muito. Igrejar, esse termo, como o pastor Luiz tem mencionado, ele não existe, né? Mas isso faz parte da nossa vida comum como um todo, né? Faz parte de nós vivermos em comunidade. A senhora fez um bom ensejo que, na verdade, Deus escolheu assim, viver em comunidade, né? Então, quando nós vemos lá o início de Gênesis, vemos Deus começando todo esse projeto já não só, né? Ele começa de uma forma comunitária, né? Da vida de uns aos outros, como a senhora mesmo colocou. E esse igrejar é isso, é viver a vida como uma vida do próprio Deus fluindo através de nós, e não só a nós, mas a todos aqueles que estão conectados a nós também. Amém. Meu irmão Gabriel, essa questão de viver a vida da igreja, Cristo em nós, o que você poderia... Eu lembro que o pastor Luiz usa um exemplo muito bom e didático, que é a respeito da luva, né? Que ele fala que a luva existe para conter a mão. E nós, enquanto filhos de Deus, existimos. Aliás, o ser humano é um recipiente para conter essa vida. É verdade. Né? Como é que é essa relação de vida de Deus? O que é isso no discipulado? Pastora, é uma graça do Senhor para nós. Nós vivemos assim, espelhando a Cristo para os nossos discípulos. Sim. Então nós levamos a Cristo para eles manifestarem e quererem ser igual a Cristo. Nós fazemos discípulos não para nós, mas para o próprio Senhor. Exatamente. Você mencionou algo sobre a criação, que Deus é comunidade, e tem um versículo que eu queria ler aqui, que está lá em Gênesis 1:28, e vocês fiquem livres para comentar para o nosso participante. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Aqui tem algumas palavras aqui que, assim como o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor, falamos aqui sobre o recipiente, o homem foi criado para conter a divindade dentro de si. Mas como é que eu expresso essa imagem? Né? Nós temos falado que imagem existe para expressar a Deus. E o domínio que está aqui existe para exercer a autoridade de Deus. Mas ali, no dia a dia, você acompanha pessoas. Sim. Provavelmente você foi um líder de célula. Sim. E sua célula multiplicou. Exato. E você se multiplicou. A sua célula cresceu? Muito. Então, crescimento aqui significa aumentar o número. Isso. Mas a multiplicação significa gerar segundo a sua espécie. Fala um pouquinho para nós desse crescimento a que Deus se refere e que você vivenciou na sua célula. Amém. E sobre essa multiplicação. Se você é um discipulador hoje, meu irmão, porque você gerou outros líderes. E eu sempre costumo dizer que, na verdade, à medida com que você vai avançando, né, essa arquitetura sua vai mudando. E acho que a gente usa esse nome célula porque se trata de um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, composto pela sua multiforme graça, como diz o apóstolo Paulo. E como a senhora mesmo mencionou, né, eu já me tornei um líder em algum momento, né, já estou discipulando há quase 2 décadas já.
E realmente já percebi a forma de Deus fazer das maneiras mais assim inusitadas, né? E eu vejo hoje que o trabalho do discipulador, na verdade, ele vai muito mais de gerar só um líder, é gerar um outro discipulador. Então, ou seja, a arquitetura de Deus nesse processo ela é muito maior. Eu costumo dizer para os líderes que nós somos como uma placa. Quando você está andando numa estrada, a placa está indicando uma cidade que está adiante, mas ela ainda não é a cidade. Então, nós, como discipuladores, nós estamos apresentando quem? Cristo. Apontando para ele, como uma placa. Isso, ele está alguns metros à frente, né? E, na verdade, ele está ali naquele instante. Então, na verdade, o nosso trabalho nesse intuito é cooperar para que esses irmãos avancem. Eu até costumo dizer que o trabalho de um bom discipulador é se tornar inútil. É verdade. Ao ponto que ele nem seja notado. E os irmãos têm essa autonomia. É assim como a gente faz com uma criança, não é verdade? Então, quando você recebe uma criança no seu lar, né? E eu de criança eu entendo, tem 3. Então o pai ele não se esforça para a criança crescer, ele geralmente ele cria um ambiente para isso, Exato. né? Para que ela possa ser frutífera e de uma maneira até natural e orgânica, que é isso que a célula faz, ela vai de fato alcançar o seu propósito. Pastora, Sim. eu gostaria até de acrescentar no que o irmão trouxe, que é algo que eu também digo muito para as minhas líderes. A diferença entre eficácia e eficiência. Eficácia é você acertar um alvo. Eficiência é quantas flechas nós usamos para acertar aquele alvo. Então, eu acredito que a célula, o sistema, né, de liderança, de líder, de discipulador, ele promove isso. Eu uso o mínimo de flecha possível para acertar o alvo, porque eu consigo ter um acompanhamento. Eu consigo ter alguém que fala comigo, alguém próximo a mim. Eu não preciso ter que esperar o pastor, eu não preciso ter que esperar alguém que às vezes tem mais ocupações, mais coisas para fazer. Eu consigo ter alguém ali perto de mim. Então, nós conseguimos ser eficientes com essa visão. Amém. Olha, nós estamos falando aqui tanto de visão, mas essa visão, ela é aplicada, ela é vivenciada em uma estrutura. Talvez você está vindo falar aqui célula, líder de célula, discipulado. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele andou na terra e 2/3 do ministério de Jesus foi cura, foi libertação, mas Jesus investiu tudo o que ele tinha em 12 homens. E esses 12 homens conquistaram o mundo conhecido da época deles. Isso se chama discipulado. É um relacionamento próximo, é um relacionamento com propósito. Então, como que nós vamos praticar a nossa visão de cada crente ser um ministro? Através das células que se multiplicam uma vez no ano. Então, explica um pouquinho para nós sobre essa estrutura, porque você discipula adultos, líder de adultos, você discipula líder de criança e você discipula líder de jovens. Você sabe o que eu acho lindo nessa nossa visão? É que está todo mundo, do menor ao maior, fazendo discípulos para Cristo. Amém. Como é que isso funciona nos jovens? Pastora, nós vivemos de fato um avivamento, porque nossa rede hoje ela é composta por adolescentes e jovens. Nós vivemos assim, com quem sonha. Por quê? Porque vários irmãos, desde o adolescente, ele toma um encargo, porque a gente passa a visão para ele. Fala, querido, você tem que pregar Jesus para os seus amigos, você tem que pregar Jesus para aqueles que não conhecem, porque lá na sua escola, lá é seu celeiro. Então nós vivemos esse avivamento, por quê? Porque os adolescentes vêm vivenciando isso. A gente já conseguiu fechar encontros só de adolescentes, só com pessoas menores e também conseguimos fechar de jovens também. Então assim, a gente vem inspirando aos irmãos. Fala, olha querido, você faz parte de um corpo. Então, se você foi abençoado, você tem que abençoar outras pessoas também. Amém. Se você foi curado, você tem que testemunhar aquilo que o Senhor fez na sua vida para outras pessoas também conseguirem viver isso. E a gente tem vivido um grande avivamento. Os adolescentes e os jovens, eles conseguem se ver como um ministro? Conseguem, pastora. A gente tem casos de adolescentes de 12 anos que eles vão, prega para leva 10 pessoas para o encontro, prega e ele não cansa, ele vai, não, mãe, deixa eu ir naquele lugar. Eles estão tão avivados, pastora, que assim, é difícil segurar adolescente. Nossa, me lembrei de pregar. algo. É difícil segurar ele? Não segura, não. Não, tô falando assim. Envia ele. Tem que enviar. Assim, porque ele quer fazer muitas coisas. Ele, não, quero ir na vigília, quero ir. Falei, irmão, vai. A gente está aqui só para impulsionar eles, para eles atingirem o maior número de pessoas possível. Isso, né? Exatamente. Irmãos, a igreja, como o irmão Carlos falou, ela não é uma organização. É claro que a gente somos organizados, né? A nossa estrutura é algo
prática bíblica funciona, mas ela é um organismo, Amém. é vivo, Exatamente. tudo coopera, toda junta, harmônica, para atingir o objetivo que é levar a pessoa a ser um discípulo de Cristo. Amém. Isso. E nós queremos bater nessa tecla aqui. Pastora, até uma coisa Sim. que o pastor Luiz ministra no livro, né, Sim. que eu achei incrível, que nós falamos sobre ministério, mas a palavra ministério vem do ofício do ministro. Sim. E a palavra ministro no original significava aqueles remadores. Então, ou seja, o papel do ministro é o quê? É dar foco para que as pessoas tenham mais fluidez. Ou seja, é conduzir o barco, tornar isso mais leve. Amém. A senhora usou o exemplo da imagem do domínio, né? Sim. A gente vive um contexto de vida hoje em que os homens, eles querem ter o quê? Domínio, mas não tem imagem. Sim. Então é impossível Nossa, você... fala isso direitinho para o nosso participante. Hoje em dia, os homens, né, de alguma forma, até com o hábito da truculência, eles querem ter domínio. Mas não tem como você ter domínio sem você ter a imagem. Então, nós só podemos exercer domínio se nós tivermos o que? A imagem. Só que no nosso contexto, o domínio não é no hábito de manipulação, de truculência, é em amor. Porque Jesus falou, né? Aquele que quiser se tornar grande tem que fazer o quê? Servir. Amém. E hoje a gente está aqui como discipuladores, né, nesse aspecto, mas acredite, nós somos a base fundamental, não no aspecto de que sem nós o organismo não funciona, pelo contrário, nós simplesmente damos a plataforma, né? Nós somos uns facilitadores, né? Sim. E de fato os líderes, na verdade, eles, como o irmão mesmo colocou, no nosso contexto a gente somos os patrocinadores, porque na verdade eles são assim, muito mais engajados, né? A energia, eles estão muitas vezes lidando em loco, né? Eu até costumo dizer que eu tenho certeza que se Jesus estivesse na Terra, ele seria um líder de célula. Oh, meu Deus, mas eu vou te falar Eu queria até algo. acrescentar, pastora, Sim. eu tô aqui, só acrescentando que o irmão Sim. disse que eu tô aqui com uma luva, Sim. e ele falou sobre ser um ministro. E como que a gente entende o que é um ministro? É a mesma coisa de uma luva. A luva, ela foi feita única e exclusivamente para conter algo, né? Que é para conter uma mão. Então, ela só tem a função quando ela contém algo. E ser um ministro é isso, é entender que eu tenho Deus. Então, eu posso ministrar, eu posso trazer, eu posso Aleluia. levar Deus, porque eu a tenho. É como se fosse uma luva. Agora ela tem função. É verdade. Agora ela existe. Mas sem a mão, ela é simplesmente algo, um objeto. E da mesma forma é um ministro. O que é ser um ministro? Nos jovens, nos adultos, como líder de criança ou até mesmo as nossas crianças juvenis. É entender, eu tenho Deus. Então eu preciso ministrar, eu preciso ser uma autora onde eu estiver. Na minha escola, na minha família, na minha rua. Eu sou um ministro porque eu contenho Deus. Amém. E a palavra autoridade também, né, pastora, vem de autor. Eu só consigo ter autoridade se eu tiver quem? O autor. O autor. Né? Então, E eu quem acho tem o autor expressa a imagem. expressa a imagem. E eu volto a dizer, né, que o nosso ofício hoje é um privilégio muito grande. Se você parar para pensar, ninguém jamais tinha provado o que Adão provou até o dia que Jesus selecionou os 12 discípulos. Amém. Verdade. Então, ou seja, até aquele momento ninguém tinha provado o que Adão tinha provado, mas naquele momento os 12 discípulos provaram. E a grande parte deles eram adolescentes, eram jovens, né, que de alguma forma ali estavam com esse grande encargo. E a senhora mencionou algo também importante, sem internet, mas no interior, né, da Galileia, Isso. mas mesmo assim eles revolucionaram o mundo. Amém. É o Espírito Santo. Eu queria finalizar aqui esse momentozinho rápido que nós estamos vivendo a vida da igreja, exatamente falando sobre que o discipulado, ou melhor, o discipulador é um ministro. Mas eu quero falar para você, discipulador que está aqui e discipulador que está nos ouvindo ou nos vendo. Discipulador, ele é um pilar na igreja. Eles são colunas. Às vezes nós preparamos os pastores e enviamos os pastores, mas os discipuladores ficam e eles servem as redes, que é o nosso modelo de estrutura, mas eles são uma ponte crucial entre o pastor e o líder. Então, tudo flui do cabeça, que é Cristo, flui para os pastores, vem essa mensagem, esse alimento, essa vida que corre no corpo, e ela alcança os discipuladores que supervisionam a célula e discipulam o líder, acompanham o líder. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é esse discipulado no centro do coração de Deus, através desse dia, vivendo a vida da igreja. Fica conosco. Por que
que é importante garantir o livro do jejum? Você vai acompanhar todas as ministrações de perto, de forma mais profunda. Aos sábados, a célula vai se reunir para compartilhar a palavra do dia. E na última semana, todas as células estarão juntas, de segunda a sábado, vivendo o jejum em unidade. Chegou a hora da diversão com propósito. Aprender sobre Deus pode ser divertido. Encontre os livros de atividades no site da AMS. Olá, pessoal. Bem, eu quero fazer um convite muito especial de um evento também muito especial. É o Seminário de Louvor e Adoração para Crianças e Juvenis. Primeiramente, eu quero convidar, é claro, as crianças e os juvenis para que você venha participar, porque este evento e a programação está sendo feita para você, de uma maneira muito legal, muito divertida e cheia da presença de Deus. Nós teremos músicas, teatro, testemunhos e brindes para todas as crianças. E sabe quem vai estar aqui? A Turma Videirinha e o Amado Coração. Mas esse evento se estende também às famílias, aos pais, familiares, líderes de maneira geral, para que vocês possam vir participar dessa tarde linda e preciosa. Vai acontecer no dia 25 de outubro, no Arena Bueno, das 14 às 17 horas. Mas é necessário que você faça a sua inscrição. Participe, inscreva-se. Será maravilhoso. O tema deste evento é Escolhido. Eu tenho certeza que você já foi escolhido por Deus para um plano muito especial. Que Deus abençoe vocês. Estamos compartilhando que o discipulador é um ministro e estamos falando sobre igrejar, um verbo diferente. Estamos vivendo a vida da igreja. Estou aqui conversando com o Carlos, com o Gabriel e com a Chayane. Quero falar com você a respeito do versículo de 1 Timóteo 2,5, porque nós vamos falar do relacionamento entre o discipulador e o discípulo, mas nós somos todos discípulos de Cristo. E o único mediador entre Deus e nós é Cristo, através do Espírito Santo. Amém. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. É um só porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempo oportuno. 1 Timóteo 2,5. Irmãos, qual que é esse papel desse discipulador, né? Quem é mediador entre Deus e o seu discípulo? O mediador não existe, é só ele, né? Nós somos um facilitador, na verdade, né? Então a gente promove ali, como eu usei o exemplo da casa, né? Sim. O pai, quando ele recebe uma criança, ele vai facilitar. Às vezes ele vai mudar, às vezes, a temperatura do ambiente, a luz, né? Lá em casa, por exemplo, eu tenho rotina dos meus meninos dormirem. Então, a partir de 9, 9h30, tem que dormir. Por quê? Porque se eu não promover esse ambiente para eles, eles não vão ter uma noite de sono, no outro dia vai comprometer, né, o estudo dele. Então, o discipulador é esse facilitador, né? E bem como a senhora colocou, que é também tema da nossa ênfase do jejum, todos nós somos um ministro. E a palavra discipulador é só uma forma de nós organizarmos isso, mas todos nós estamos cooperando por um qual? Que Cristo seja desenvolvido em cada um dos irmãos Amém. também. É verdade. Amém. É isso mesmo. E a gente tem um maior exemplo disso e o poder do discipulado na história de Jesus, né? Nós podemos ver na história de Pedro como ele foi transformado ao longo do tempo pelo discipulado com Jesus, né? Pedro foi uma pessoa que foi avançando ao longo do tempo pelo acompanhamento de Jesus, as instruções, exortações, conselhos, por andar perto. Então, quanto mais o discípulo estava perto de Jesus, mais ele era transformado. E da mesma forma é hoje. Nós estamos aqui como esse intermédio, como o irmão disse, um facilitador, um intermediador para aquilo. Mas é perto de Jesus que nós somos verdadeiramente transformados. Amém. E às vezes as pessoas perguntam, né? Falam, nossa, quando você se torna um discípulo... Eu sempre estimulo todo líder de célula que anda comigo, porque a gente gera segundo a nossa espécie, a se tornar um discipulador. E às vezes as pessoas têm aquela ideia, falam, nossa, deve ser muito difícil, você tem que ter todas as respostas. Eu falo, não.
Esse é o grande privilégio do discipulador. Esse é o grande privilégio. Porque eu não tenho que ter respostas, as respostas já estão dadas. Então, na verdade, como eu usei o exemplo da placa, né, o nosso propósito é apontar Cristo para essas pessoas, né? Então, de fato, o nosso intuito nesse processo aqui é mostrar para ele que existe uma forma dele avançar, dele desenvolver, até que Cristo realmente chegue a um ponto de que ele tenha essa autonomia e se multiplique também, né? Que esse é o propósito nosso. Me lembrei de um versículo, né? Até Cristo ser formado em vós. Eu não lembro se foi Paulo que falou para um discípulo. Ele falou, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. A Chayane mencionou aqui. Em Gálatas capítulo 6. O poder do discipulado, irmãos. Todo mundo aqui é fruto de um discipulado. Com certeza. Amém, é verdade. Como nós crescemos em Deus, o discipulado desperta fome, desperta sede, nos ensina a fazer a obra, né, para que a gente possa avançar, atingir a estatura do varão. Eu estou achando a estatura dessa mesa aqui hoje, assim, altíssima. Estou me sentindo, assim, privilegiadíssima em estar nessa mesa. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a sua experiência de discipular jovens. Amém, pastora. Assim, eu posso até testemunhar muito sobre isso, porque eu fui um jovem que eu fui conquistado através de um encontro nas casas. E assim, eu fiquei tão maravilhado porque o obreiro da época, ele tinha quase a minha idade. E aquilo marcou meu coração de uma maneira que eu queria viver a vida da igreja. Aleluia. Você falou tanta sabedoria em uma pessoa jovem? Onde estou gastando os meus dias? Ele assim, porque eu tinha na minha cabeça que um pastor, alguém que estava servindo ao Senhor, basicamente teria seus 40, 45 anos. A gente, quando é do mundo, a gente não tem isso. Quando eu vi um jovem gastando a sua vida, eu falei, cara, eu quero isso para mim. Uau. E eu me converti em 2012, em outubro de 2012. Em novembro eu já estava participando da conferência de pastores e líderes e recebi meu chamado pastoral aí. Aleluia. E desde então eu andei tão próximo desse pastor que ele foi me discipulando. E um dia ele me falou uma frase, falou, Gabriel, eu vou saber que você é meu discípulo o dia que eu partir você permanecer. Por quê? Porque você não é meu discípulo, você é discípulo de Cristo. Uau. E a partir desse dia eu não entendi. Falei, mas pastor, é claro que aonde o senhor foi eu vou. Porque o Senhor quem me batizou, o Senhor quem cuidou de mim, o Senhor que fez tudo, o Senhor sempre esteve muito próximo de mim. Então, assim, é loucura eu achar que o Senhor vai, eu vou ficar, não. Onde o senhor foi enviado, eu vou com o Senhor. Então, assim, minha cabeça era assim. Onde tu fores, eu irei. Aí, o dia que ele partiu, eu entendi. Falei, cara, se ele deixou algo aqui, eu vou cuidar daquilo que ele deixou. Eu vou fazer com que a mensagem que ele deixou nunca deixe apagada aqui. Então, hoje eu permaneço, sou discipulador há 6 anos, acompanho jovens e isso eu tenho passado para os meus líderes. Queridos, vocês são discípulos de Cristo. O dia que a gente precisar remanejar para fazer uma estrutura da igreja, vocês vão. É claro que eu vou sentir triste, mas a gente tá aqui para cooperar com a obra de Deus. Esse relacionamento tão próximo que você tinha com seus discípulos, que o seu discipulador teve com você, te forjou. Amém, né? verdade. Te forjou essa pessoa que persevera 6 anos discipulando e você tem... Só de conversar com você, você tem alegria no que você faz. Amém, pastor. Né? Isso é encargo, é uma missão de vida. E eu queria falar para vocês aqui que o papel discipulador não é ser a voz de Deus, mas é apontar aonde, como uma placa, apontar a voz de Deus no seu espírito. Né? Quando nós nascemos de novo, nosso espírito foi regenerado. Amém. Então nós temos que começar a sintonizar a frequência do espírito para ouvir de Deus, para falar da parte de Deus. E eu queria falar aqui sobre o papel do discipulador. Você, discipulador, quando você enfrenta uma situação muito difícil, né, um problema insolúvel aos olhos humanos, qual que é a primeira pessoa que você liga? Qual que é a primeira pessoa que você procura? Isso fala sobre nós. Sim. Não quero que você fale de você em si, mas assim, o que você faria? Bom, embora eu seja um discipulador, eu também sou ministrado, né? Eu também sou discipulado, né? Então, hoje, dentro da nossa estrutura, eu estou conectado a um pastor, hoje junto com o pastor Vinícius Alves.
de fato, é um privilégio muito grande. Para mostrar também que não existe perfeitos, né, pastora? Porque às vezes as pessoas podem olhar para nós e imaginar que nós não temos problema, que nós não passamos. Na verdade, isso é uma percepção muito errada. Mas, na verdade, a gente tem uma percepção mais clara de que nós também precisamos disso. E eu acho que um discípulo, né, um discipulador, é aquela pessoa, quem que eu vou levantar? Né? A quem eu vou recorrer? E eu fico olhando hoje o nosso formato. E eu costumo dizer que um líder ou um discipulador é aquela pessoa que você convidaria tanto para o aniversário como para uma guerra. Então, isso é bom demais. Então, ou seja, eu estou num tempo de celebração, mas às vezes eu estou num momento também de precisar, né, de um afago, de uma palavra. Então, esse irmão, de fato, ele vai gerar isso, né, gerar fé, encargo, mas lembra, tudo apontando para Cristo. Exatamente. Porque às vezes, pensam, vou usar um exemplo de Abraão, né? Certo. Para formar Isaac, foi só 9 meses, mas para formar Abraão foi mais de 20 anos. Então, usando esse exemplo que a senhora citou de Gálatas, né, que Paulo fala até Cristo ser formado em vós. Então, o nosso papel não é formar segundo a nossa imagem, é segundo a imagem dele. Amém, é verdade. Então, quando o irmão falou a respeito disso, né, eu acho que é igual um filho. Chega um momento na sua casa que o filho faz o quê? Ele vai embora. Porque até a casa se torna inóspita para ele, aquele ambiente não é mais dele. Então nós geramos, na verdade, para que eles tenham o quê? Autonomia, né? E Cristo fez muito isso com os discípulos, né? Existiam momentos ali na Bíblia que os discípulos falavam para Jesus, mas esse povo está com fome, os homens estão com fome, vamos parar. E Jesus disse, deem vocês mesmos o que de comer a esses homens. Então Jesus, ele fazia o quê? Incentivava que cada discípulo fosse um ministro. Que cada discípulo fizesse, que não era só ele, por mais que ele fosse o próprio Deus na terra, podendo fazer tudo, ele disse, deem vocês mesmos o que de comer a esses homens. Amém, é verdade. Façam vocês mesmos. Então, nós como discipuladores estamos nessa mesma posição. Nós devemos instruir os nossos líderes, quem nós acompanhamos, façam vocês mesmos. Vão. Não é porque eu estou aqui como discipuladora, mas vocês também têm poder e autoridade para ministrarem onde vocês forem, onde vocês colocarem os pés, cada célula, nas suas casas, deem vocês mesmos o que de comer a essas crianças, a esses adolescentes, a essas pessoas. E discipular é servir, né? Isso. Quando você tem esse formato que nós trabalhamos, se torna mais fácil o processo. Não por conta de nós, mas por conta da própria arquitetura que nós temos. Porque pensa comigo, um líder, né, um discipulador que ele está gerando ali, ele está simplesmente tornando aquele trabalho também mais fácil. Porque ele já começa a enxergar nisso. Eu quero convidar você que é líder de célula, né? Servir como um discipulador é um grande privilégio. Amém. Você tem uma maneira, porque talvez você, pelo seu formato de livro, você tem um tamanho, né? Mas quando você aumenta nesse espaço, né, o seu arcabouço de oportunidades é muito maior. Então Deus realmente está fazendo, porque hoje, quando nós olhamos para o nosso trabalho, nós, na verdade, só fazemos o quê? O exemplo da placa. Só apontamos a placa. Porque nós estamos aqui, na verdade, como cooperadores. Olhar como esse cooperador é um grande privilégio para nós. E acredite, hoje, as pessoas, eu sei que às vezes muito existe um ambiente de manipulação hoje, né, existe talvez denominações, e talvez se você veio desse contexto, isso pode estar de alguma forma deixando você desconfortável, mas eu quero te dizer, no nosso meio, nós temos zelado para que de fato cada líder de célula, cada irmão, cada discipulador, na verdade, ele seja um facilitador. Amém. Ele possa encontrar o seu propósito nessa geração. Maravilha. Né? Antes que eu quero que vocês deem alguns testemunhos, mas eu queria dar um exemplo aqui que está no livro, que eu gostei demais, porque tudo que nós estamos falando aqui está apontando para o centro do coração de Deus, que é o que Jesus fez. Qual o legado que Jesus deixou? É claro, não estou nem falando aqui da obra da cruz, né? Que é exatamente que foi o Redentor. Mas esse relacionamento que Jesus teve com os discípulos, que é modelo para nós e que depois é o modelo da igreja primitiva, quando Jesus partiu, os discípulos ficaram e deram sequência na obra, isso é o centro do discipulado. Por quê? Existem muitas coisas. Os novos convertidos, por exemplo, as pessoas que se convertem, talvez não no nosso meio, elas têm aquele desejo inicial legítimo de fazer coisas para Deus. Nós falamos que isso é como se fosse um coração concêntrico, né? O que é mais exterior é o reino de Deus. O que é reino de Deus? Aquelas pessoas que querem fazer algo para Deus, fazer boas obras, né? E ajudar os necessitados. Isso é bom, mas existe algo mais central, existe algo mais importante, na verdade, que é a própria igreja local, que são as celebrações, é onde
nós nos reunimos para cultuar a Deus, para ofertar, para falar, para ouvir e nos alimentar. Isso é muito bom, mas existem os programas e tudo, mas tem algo que é mais central, que nós vamos falar inclusive em outros programas, que é sobre a célula em si, que é o lugar onde eu posso viver um ao outro. Amém. Que é o lugar aqui exatamente onde eu posso edificar. São grupos menores, onde eu ouço, mas onde também eu falo. Mas ainda assim a célula em si mesma, ela não é o centro do coração de Deus. Ela é só um formato, Uma ferramenta, né? Uma ferramenta para que nós possamos viver a vida de Deus. E o que está no centro do coração de Deus é o discipulado, que é Cristo em nós. O alvo de Deus é que Amém. cada um desses filhos gerados, desse crescimento, que às vezes o evangelista traz para a igreja, né, eventos para eclesiásticos, isso é só o início. Nós temos que levar as pessoas a ser guiadas pelo Espírito Santo. Eu queria que vocês dessem testemunhos práticos. Eu queria dar, Sim? queria dar até um testemunho, né, que a senhora falou aí sobre usar isso. Nós tivemos um exemplo, eu até comentei com a pastora Dani, né? Nós, dentro de umas células que a gente tem, a anfitriã da célula que eu tenho, ela tá passando por uma situação, um desafio, né? A filha dela se identifica como menino. E aí entrou com várias crises, foi internada várias vezes em clínica psiquiátrica, se cortava, tinha uma série de coisas lá. E a gente orando e clamando, a gente assim, realmente fazendo tudo que compete, né? E descansando também no Senhor. E aí teve um dia que ela me ligou. Ela falou: Carlos Júnior, minha filha está internada na clínica. Só que eu fiquei pensando, como que eu faço? Aí eu tive uma ideia. Eu falei, eu vou chamar um discipulador de jovens e vou pedir para ele. E rapidamente, eu poderia, porque eu sou discipulador da mãe dela, eu falei, eu vou pedir um discipulador de jovens. Chamei o Felipe, né? Mandei mensagem para ele, o que eu gostei no Felipe, que ele falou assim, prontamente, claro, agora, não sei o quê. E minha esposa foi e organizou para eles irem lá. Eles foram numa clínica psiquiátrica, né, naquele ambiente. Só que a menina também, quando ela soube que a igreja estava lá, ela ficou toda assim, nervosa, porque primeiro que ela se identifica como alguém ateia. Ela só recebeu por uma política de boas-vizinhança por causa da mãe dela. Mas onde eu testemunho, pastora, a senhora falou da igreja, a célula, por que ela é um organismo vivo? Porque ela não está ligada a um local. O que esse discipulador fez? Chamou o líder de célula, chamou mais um grupo da célula e a célula foi para essa clínica. Chegando lá, quando essa menina viu lá, né, os irmãos chegando, só que eles poderiam chegar ali de uma forma formal, trazendo o curso. Sabe o que o líder fez? Levou jogos. Eles foram brincar. Foram relacionar. Relacionar. O que fez ela? Desarmou ela. Eles começaram a brincar. Ela ficou tão feliz com aquilo. Ao final daquela reunião, minha esposa estava lá, ela é sagaz demais. Ela falou, precisava ir ali no banheiro e tal. A mãe dela levou ela até no lugar, no quarto que ela estava lá. As duas saíram orando na parede, no quarto, orando pelo aquele ambiente, já profetizando que ela sairá dali. Numa clínica psiquiátrica. Numa clínica psiquiátrica. Mas conte já o testemunho que eu quero chegar. Ela, essa moça, né, essa menina, que ela tem 14 anos, ela não se identifica como menina, né, como menina. E ela também se diz que é ateia, que ela não crê em Deus. Ela falou, mãe, eu recebo por conta da senhora, por respeito. Mas ao final daquela reunião, que se tornou uma reunião, ela estava ali participando, e aí minha esposa fez um pedido, podemos orar com você? Ela falou, pode orar. E nós oramos. E sabe qual que é o grande testemunho? Nós estamos orando nesses 21 dias, e ontem ela estava participando conosco no nosso Glória a Deus. Aleluia. Então, ou seja, o Senhor, em vez de mandar um prédio, uma instituição, ele mandou um organismo vivo, através de um discipulador. Mas que você sabe percebeu o tanto que é importante a questão da célula? Né? O discipulado é conhecer a pessoa, relacionar. Nós precisamos de conhecer a pessoa, saber o nome da pessoa, saber a necessidade da pessoa. Você sabia quem era a mãe, você sabia quem era a filha, você sabia que ela estava internada. E pessoas que só frequentam a igreja local como um culto, ela não se relaciona pessoalmente. É verdade. Então, assim, ela não vai ter esse suporte. Não é porque as pessoas não querem dar o suporte, é porque não existe a oportunidade, a disponibilidade. Esse relacionamento vivo. Queria ouvir testemunhos de vocês. Eu poderia trazer tantos testemunhos que eu já passei, mas eu não posso deixar de falar de mim mesma. Eu fui a pessoa mais moldada ao longo do tempo, ao longo desses 12 anos, na questão de personalidade, de humildade, de parar para ouvir, de ponderar, de considerar o que a minha pastora, o que a minha discipuladora falava, de quando eu vou fazer 10 anos de casada em março do ano que vem. Casei bem novinha pela corte. E quantas coisas eu precisei chamar alguém, peraí, eu não consigo resolver isso sozinha. Me ajuda, o que eu faço, onde eu vou?
Imagina só, se eu não tivesse essa relação de discipulado, de pastoreio, eu ia me aconselhar com quem? Verdade. O que seria do meu casamento? O que seria de mim? Eu seria uma pessoa soberba, orgulhosa, mas o discipulado me tornou humilde. Amém. De parar e dizer, realmente, faz sentido, eu não estou com a razão. Eu posso avançar, eu posso ser melhor. E isso estruturou em mim um coração para receber, para escutar, algo que eu não tinha. Eu não tinha esse coração, porque eu vim de um histórico familiar onde é assim, sim ou não. É assim que funciona e pronto, acabou. Eu penso assim que todo mundo que pensar diferente, tô nem aí. Então a igreja, o discipulado me forjou um coração humilde para parar, para escutar. Então acredito que essa foi a maior transformação no meu caráter, na minha personalidade e no meu casamento, para o meu casamento existir até hoje. Que bênção. Eu quero ouvir o testemunho do meu irmão Pastora, Gabriel. eu tenho um testemunho de um discípulo meu. Ele veio andar comigo, ele era uma pessoa muito tímida, retraída. Você olhava para ele assim, ele tinha um jeito assim meio sério. Ele é um jovem, ele já tinha atitudes assim de pessoa mais velha. Deus colocou no meu coração, falando, vai almoçar com ele. Aí eu tentava marcar aquela resistência, a gente marcava, não dava certo, marcava um dia, deu certo. A gente sentou, comeu, conversamos, e a partir desse momento ele foi transformando. A partir desse almoço, como a gente começou a almoçar periodicamente, aí foi um líder veio junto, aí hoje todos os meus líderes homens almoçam juntos, toda semana a gente tira um dia para a gente almoçar, conversar, e hoje do meu discipulado a gente tem orado para a gente multiplicar em 4, porque Deus tem formado 3 novos discipuladores. Relacionando, através do relacionamento. Anda no caminho. A gente cuida um do outro, eu até falo com eles, falo, irmãos, hoje a gente é uma família. Por quê? Porque a gente preocupa com o que o outro está passando. Se alguém está com alguma dificuldade, um irmão vai lá, ajuda. Não, é mudança, tá todo mundo lá fazendo a mudança do irmão. O que você está precisando? Então, assim, eu fico maravilhado, porque é essa visão da nossa igreja. É a vida, né, do corpo. É a vida. E assim, falando outro exemplo, outro testemunho, que a nossa igreja é tão completa que a Chayane cuida das crianças, a gente como rede de adolescentes recebe esses irmãos são cheios do poder de Deus, assim, vêm preparados como soldados, assim, pessoas já cheias do Espírito, e a gente cuida deles, eles entram em relacionamento, casam, passam para a rede de adultos. O melhor trabalho é o meu. É o melhor trabalho. Você colhe já formado, né? A palavra do Senhor diz. Aos que semeiam. Exatamente. Uns plantam, outros regam e outros colhem. Aleluia. Né? Mas dessarte se alegram, tanto os trabalhadores, tanto os semeadores, quanto os ceifeiros. Amém? A senhora vê, hoje a gente já tem até pastores, né, que vieram dos kids, foram cuidados desde criança e hoje se tornaram pastores. Eu sei bem o que é isso. Alguns pastores que estão aqui desde a infância e hoje são profetas nas nações. Aleluia. Eu queria agradecer vocês aqui pela participação, fui muito enriquecida, alimentada, renovada com esses testemunhos. Aleluia. E falar para você, participe de um discipulado, participe de uma célula, porque ali nós vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos mostrar o que Cristo fez na nossa vida e apontar o Espírito Santo para você. É muito bom nós termos conselhos de pessoas que conhecem a palavra de Deus e os conselheiros que falam o que a palavra de Deus diz. Esse é o melhor conselho. E o relacionamento bíblico de discipulado é o exemplo que Jesus nos deixou, né? Que ele investiu em homens, em pessoas, para que a igreja avançasse. E foram eficientes, porque nós estamos aqui até hoje, discipulando e sendo discipulados. Quero agradecer você que hoje participou conosco do tema O Discipulador é um Ministro, através desse livro que nós estamos vivenciando a vida da igreja. Quero estimular você a adquirir, a ler, e eu quero finalizar esse programa orando. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós bendizemos ao Senhor pelo nosso relacionamento de discipulado, porque Cristo foi gerado em nós através de pessoas que nos levaram a Cristo, nos evangelizando, nos ensinaram os primeiros passos da vida de um discípulo, nos consolidaram, profetizaram na nossa vida e nos enviou para cuidar de outros, para levar esta palavra, esse cuidado por esse relacionamento com propósito
de fazer discípulos para Cristo, desde a infância, também na juventude e na fase madura. Obrigada, Jesus, pela nossa igreja, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Amém. 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 Até o nosso próximo programa. Bye.